Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É o momento de nossa espiritualidade. Vamos deixar Deus nos falar. Deus está conosco desde que nós nos abramos para Ele. Deus bate e quer que nós abramos a porta. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, de 26 de janeiro de 2022, quarta-feira dos santos Timóteo e Tito, que são bispos e discípulos do apóstolo São Paulo. Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio dos pastores, ofício da memória. Antífona da entrada. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 e 23. Oração do dia. Ó Deus, que ornastes São Timóteo e São Tito com virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 96, versículos do 1º ao 2º A, 2º B ao 3º, 7º ao 8º A e o 10º. O refrão é o versículo 3º. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Repetamos. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Repetamos.
Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho, com um pequeno trecho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aos pobres o Evangelho, aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 1º ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão do Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Nem dinheiro, nem sacola. Lucas, capítulo 10, versículos do 1º ao 9. De fato, Jesus não pensa como nós pensamos. Quando temos uma tarefa a assumir, nosso principal problema, nossa principal preocupação consiste em reunir os recursos, os meios, as ferramentas de ação. Jamais sairíamos de mãos abanando. Não foi assim quando Jesus enviou as 36 duplas de discípulos à sua frente, com a missão de preparar o caminho do Mestre. Quem comenta é o monge André Luff sobre o envio desses 72 discípulos. As palavras que Jesus dirige a seus discípulos antes de enviá-los em missão não são palavras fáceis. Elas não dissimulam em nada a extensão e a dificuldade do trabalho. Os meios que estarão à disposição deles, dos quais poderão ter urgente necessidade para o cumprimento da missão, não são previamente garantidos. Na partida, tais meios são até inexistentes. Não levem dinheiro, nem sacola, nem sandálias. O discípulo de Jesus não se carrega de nada inutilmente. Ele não se apoia sequer em relacionamentos humanos que lhe poderiam ser úteis em situações oportunas. Não se demorem em saudações no caminho. Quer esperar de uma tarefa tão pesada com a extrema ausência de recursos? O que esperar, melhor dizendo, de uma tarefa tão pesada com a extrema ausência de recursos? Dificuldades, é claro. Uma das perspectivas é que a mensagem deles seja rejeitada.
Sendo assim, inútil insistir, sacudir a poeira dos pés e seguir adiante. E prosseguir na missão. Anunciar a proximidade do reino de Deus. E curar os doentes. Mas curar com quê? Não levam sacola nem remédios. Não são formados em medicina. Seria uma tarefa sobre-humana para aquela gente simples que Jesus reunira à sua volta? Bem, com certeza não é uma tarefa humana. A missão do discípulo não pode ser realizada com recursos humanos. Não basta que o pregador domine a oratória, não basta que o missionário domine o idioma estrangeiro, não basta que o padre domine a ação litúrgica. É preciso algo mais. Estamos falando da graça de Deus. André Luff explica: o operário do reino não é tanto aquele que o anuncia, mas Deus em pessoa é que toma a palavra e opera através dele. Inútil sobrecarregar-se, onerar-se, levar-se demasiado a sério. Vale mais desembaraçar-se, despojar-se, a fim de deixar que Deus haja nele, mais que agir ele próprio. Está claro? É Deus quem age no discípulo. Falar pouco, ouvir muito, deixar-se guiar mais que guiar os outros, abrir espaço para o Senhor. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Até ali, Senhor, a tua mão me guiará. Vamos agora ao santo do dia, São Timóteo. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade as imagens, vídeos, textos, para evangelização, para tentar salvar almas. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então acessem o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Santo do dia 26 de janeiro, São Timóteo. Depois de celebrar a memória da conversão de São Paulo, a igreja honra Timóteo, missionário que percorreu muitas comunidades junto com o grande apóstolo cristão. Timóteo era o braço direito do apóstolo São Paulo, seu grande amigo e companheiro, sendo considerado ao lado do mestre como o primeiro e corajoso pregador do cristianismo. Era tão querido por Paulo que este confiava missões exclusivas a ele, mandando-o como seu representante. Timóteo nasceu em Listra, na Ásia. Seu pai era grego e pagão, a mãe se chamava Eunice e era judia. Foi educado dentro do judaísmo, converteu-se aos 20 anos e nunca mais abandonou a fé cristã e a vida missionária. Fiel colaborador de Paulo, o acompanhou em suas viagens a Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso e Roma. Às vezes ia sozinho, como para Corinto, sendo recomendado por Paulo, que diz: estou lhes mandando Timóteo, meu filho dileto e fiel no Senhor. Manterá em suas memórias os caminhos que lhes ensinei. Por volta do ano 66, Timóteo era o bispo de Éfeso e com este cargo foi nomeado pelo apóstolo para liderar a igreja da Ásia Menor. Faleceu no ano 97. Reflexão. Ser apóstolo é dedicar a vida, palavras e ações para espalhar a palavra de Jesus a todas as pessoas. Que Deus inspire-nos para o apostolado fecundo e que nosso testemunho seja motivação para que mais pessoas reconheçam a graça de Deus atuando em nossas vidas. Oração. Rezemos. Pai de amor, que escolhestes Timóteo para ser um grande apóstolo, convertei-nos também a nós e inspirai-nos gestos de renovação da sociedade e das nossas comunidades eclesiais.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Timóteo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você quer, se for para o seu bem. E do aramaico, eu clamo. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos cristãos e irmãos. E o significado é o mesmo em português. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Jesus vai voltar e será o fim da história, a parousia, o julgamento final, o juízo final. Jesus é o juiz pleno. Muitos irão para o inferno, muitos irão para o céu. Isso está na Bíblia. Nós queremos ir para o céu, para ter o gozo eterno, a felicidade e plenitude, o paraíso, a vida plena, para todo sempre. Viveremos como anjos, por isso pedimos perdão a Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, meus atos, minhas omissões, meus pecados do pensamento. Perdão, Senhor, por todos os meus pecados, a cada átimo de segundo. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na volta de Jesus. Maranatá, vem, Senhor!